Você passou os últimos 25 anos achando que Matrix era um filme sobre ficção científica, realidade simulada e máquinas dominando o mundo? Mas se eu te falar que Matrix tem muito mais camadas e principalmente simbologias que podem mudar completamente a forma que você enxerga a trilogia? E sim, trilogia! O quarto filme, eu e você vamos fingir que nunca existiu, pelo amor de Deus. Vem comigo porque saindo daqui eu tenho certeza que você vai querer assistir tudo de novo, só para enxergar o filme com outros olhos. Bora lá! O próprio Laurence Fishburne, o nosso eterno Morpheus, revelou em uma entrevista algo que ninguém percebeu. O papel dele não era apenas de um capitão rebelde. O Morpheus é a representação de uma das figuras mais importantes da história da humanidade. E hoje, no Plot Twist, vamos decifrar os códigos escondidos, a simbologia bíblica e o segredo bizarro por trás daquelas chuvas de códigos verdes. E se você chegou até aqui, é porque já escolheu a pílula vermelha. Então já se inscreve no canal para se libertar da Matrix e vamos pro que interessa. Na história de Matrix, Morpheus é a representação de João Batista. Na história antiga, João Batista era aquele que preparava o caminho para a chegada do Salvador. Morpheus acreditava no Neo antes mesmo dele existir. Ele não sabia exatamente quem o Salvador era, mas sabia que ele viria em algum momento. No fim, ele era o único que tinha esperança e principalmente fé. A maioria das pessoas acha que o Neo só vira uma figura do Messias no final do filme, mas as irmãs Wachowski deixaram isso claro nos primeiros 10 minutos. Lembra do início do primeiro filme? Quando o Neo entrega aquele disco pirata pro cliente no apartamento dele? O cara olha pro Neo e diz literalmente: Aleluia! Você é meu salvador, cara. Meu Jesus Cristo particular. E não é apenas uma piada de roteiro, é uma pista do que está por vir. E olha a profundidade disso tudo. O nome Neo é um anagrama perfeito para One, o escolhido. E o nome dele na simulação de Matrix, Thomas Anderson, já entregava seu destino. Thomas vem de Tomé, o apóstolo que duvidava de tudo e precisava ver para crer, exatamente como Neo no início. Já o sobrenome Anderson, em sua origem, significa filho do homem, que é ninguém menos que o título bíblico de Jesus. Ou seja, mesmo antes de acordar, o sistema já o rotulava como o Messias que duvidava de si mesmo. E quem é o homem que passa a vida inteira caçando essa agulha no palheiro? Justamente o Morpheus. Assim como João Batista sabia que o Messias viria, Morpheus dedicava a vida inteira procurando e preparando o caminho para o escolhido. Morpheus é o motor de tudo, porque ele tem algo que ninguém mais tem: fé. Mesmo com o mundo inteiro sem acreditar nele, sendo chamado de louco, enfrentando o desprezo dos próprios aliados, o Morpheus nunca deixou sua crença de lado. Ele seguiu com aquilo que acreditava até o fim, porque ele sabia que a verdade não dependia de quantas pessoas acreditavam nele. Ele não precisava de provas, ele só precisava acreditar, e foi essa fé inabalável que o manteve de pé até o último segundo. Quando Neo e Morpheus finalmente se sentam naquela sala, temos o diálogo mais importante de toda a trilogia. O Neo pergunta: Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Aqui, o filme entra na neurociência pura. Morpheus está dizendo que nossa percepção é uma construção. O que você chama de mundo é apenas uma interface. E é aqui que entra a conexão religiosa. Como João Batista, a mensagem do Morpheus é sobre o despertar. João Batista dizia para as pessoas abandonarem as ilusões do mundo material para se prepararem para algo maior. E Morpheus faz isso. Ele diz que você precisa libertar sua mente das sensações do corpo para enxergar a verdade que está muito além do código. Ele não quer que você veja com os olhos. Ele quer que você veja com a consciência. E assim como sabemos na história de Jesus, tem um traidor. E em Matrix não é diferente. Você consegue lembrar quem era o Judas nessa história? Ele atende pelo nome de Cypher. Oh! Neo? Nossa, você quase me matou de medo. No exato momento em que já está planejando traí-lo, por 30 moedas de prata. Ou melhor, por uma vida de luxo e amnésia dentro da simulação. Cypher prefere a vida saborosa da mentira do que a verdade amarga de Zion. Mas para o sistema te manter preso nessa percepção falsa, ele precisa de uma estrutura. Sabe aquela chuva de códigos verdes icônicas? O designer Simon Whiteley revelou que o código não é uma equação complexa, são receitas de sushi escaneadas de um livro de culinária. Isso parece engraçado, mas a filosofia por trás disso pode ser genial. O sistema nos prende através da banalidade. Comida, rotina, o básico. Enquanto você se preocupa com o supérfluo, as máquinas consomem sua alma. O código de sushi é a prova visual de que a nossa prisão é feita de coisas comuns que aceitamos sem questionar. Você já parou para imaginar que Matrix pode ter acertado algo há mais de 25 anos atrás? A premissa do filme é uma guerra onde as máquinas venceram e precisam de energia. Sem o sol, elas usam o ser humano como uma grande pilha Duracell. Óbvio que cientificamente isso não faz o menor sentido.
Existem formas mais eficientes de energia, e eu acho que o ser humano acaba consumindo mais energia do que gerando. Mas é Matrix, né? Eu passo meu pano total, porque o filme é bom demais. Em nenhum momento isso faz a gente se desconectar da história, então tá tudo certo. Mas analisa comigo, qual a melhor prisão de todas? Aquela que você pensa estar livre. E o filme acertou em cheio nisso. Enquanto as máquinas sugam nossa energia, elas nos prendem em uma realidade virtual. Agora olha para os dias de hoje. Nós alimentamos algoritmos e redes sociais com o nosso bem mais precioso, o tempo. Tem muita gente que já não sabe mais o que é vida real, hein? O metaverso e o VR estão aí para provar que a Matrix de 25 anos atrás está cada vez mais perto da gente. E a distração visual de Matrix vai muito além das letras verdes, está em cada pixel que você enxerga. As irmãs Wachowski, junto com o diretor de fotografia Bill Pope, tomaram uma decisão visual radical. O azul não deveria existir dentro da simulação. Se você reparar, tudo o que acontece em Matrix passou por uma colorização verde. É a cor do fósforo dos monitores antigos, mas também é a cor da decomposição. Reparem que as roupas e até a luz das janelas tem esse tom um pouco doente. O azul só aparece quando o Neo acorda, para mostrar que a realidade é fria, mas é verdadeira. Mas aqui está o detalhe de mestre. Se você olhar para o céu dentro da Matrix, você nunca verá o azul real. Ele é sempre cinza, branco ou um verde pálido. O sistema removeu o azul da visão dos prisioneiros porque o azul representa a expansão, a liberdade e o horizonte infinito. Na Matrix não existe horizonte, existe apenas o limite do código. A única vez que o azul aparece é na pílula que o Morpheus oferece ao Neo. E é uma ironia cruel. A cor da liberdade é usada para rotular a escolha pela escravidão. Se você toma a pílula azul, você aceita viver em um mundo onde o céu é uma mentira cinzenta e o verdadeiro horizonte foi apagado da sua memória. O azul é o símbolo da verdade, e na Matrix, a verdade é a única coisa que não pode ser simulada. Se você ainda acha que essas referências são coincidências, a escolha dos nomes dos personagens, das naves, ou até mesmo de Zion, entrega o plano de mestre do roteiro. E aqui no Plot Twist, nós olhamos para os nomes como chaves que abrem as portas da percepção. Primeiro, temos Zion. Na teologia, Sião é o lugar da presença de Deus, o refúgio espiritual definitivo. Mas no filme, Zion representa a última salvação da humanidade orgânica. Enquanto a Matrix é feita de silício, eletricidade, Zion é feita de ferro, suor e sangue. É o único lugar onde o coração humano ainda bate fora da rede. É a Terra Prometida. Depois temos a Trinity. O nome significa trindade, mas não é só uma referência religiosa vazia. Ela representa o amor como força de despertar. Na teologia, a trindade é a única união perfeita. No filme, a liberdade da humanidade só acontece quando o triângulo se fecha entre Morpheus, que é o guia, Neo, o herói, e a Trinity, que é o espírito. Lembre-se, no final do primeiro filme, o Neo morre fisicamente. As máquinas venceram a lógica. O que traz o Neo de volta não é um código ou upgrade, é o beijo da Trinity. O amor, algo que as máquinas não conseguem computar. Então o Neo ressuscita como escolhido. Sem a Trinity, o Neo seria apenas mais um cadáver no mundo virtual. E é por isso que o Neo ressuscitou. A Trinity deu o sopro da vida, porque ela representa o Espírito Santo. E o nome da nave de Morpheus? Nabucodonosor. Esse era o nome de um rei bíblico famoso por ter sonhos proféticos. Ele sonhou com uma estátua gigante que representava impérios mundiais, mas que tinham pés de barro. Morpheus batizou sua nave assim, porque ele sabe de uma verdade que o agente Smith ignora. A Matrix pode parecer imponente, infinita e indestrutível, mas ela tem os pés de barro. Ela é uma construção forte, porém baseada na mentira. E Morpheus é o sonho que vai fazer esse império desmoronar. Mas a Toca do Coelho fica ainda mais funda nas sequências. No segundo filme, conhecemos o Meregnóvio. Ele representa Hades, o deus do submundo. A boate dele se chama Hel, uma referência direta ao reino dos mortos na mitologia nórdica. E a esposa dele, Perséfone, a rainha do submundo, que trai o próprio marido para ajudar o herói, exatamente como no mito grego. Até os capangas dele têm uma explicação, são programas exilados de versões antigas da Matrix, que lidavam com o sobrenatural. É por isso que eles parecem lobisomens ou vampiros, que não morrem com balas comuns. Mas então, se o Meregnóvio é a representação do diabo, então o arquiteto é o Deus do Antigo Testamento, calculista e frio. Naquela sala cheia de monitores, ele mostra que é onisciente, mas enxerga a humanidade apenas como uma equação matemática que precisa de equilíbrio. E o final de Revolutions fecha o arco messiânico de um jeito que arrepia. O Neo não vence o agente Smith pela força, mas sim pela entrega. Ele se deixa ser infectado para destruir o vírus de dentro para fora. No momento em que ele morre no mundo real para salvar todo mundo, é emitido um clarão de luz do seu peito, que é em formato de cruz. É o sacrifício final para gerar a paz entre os dois mundos. Você sabia de toda essa referência bíblica em Matrix? Neo representando Jesus, o Salvador,
aquele que chega para libertar a humanidade. Cypher como Judas, aquele que traiu Jesus. Morpheus como aquele que tem fé, mesmo desacreditado por todos. E Trinity, que representa o Espírito Santo. Eu tenho certeza que depois de tudo isso, você vai assistir o filme com outros olhos. Mas calma que ainda não acabou. Um detalhe sobre o perfeccionismo das irmãs Wachowski nesse filme. Sabe aquela cena insana de perseguição na rodovia do segundo filme? Nenhuma cidade aceitou fechar as ruas para as filmagens. Elas construíram uma rodovia de verdade, com mais de 2 km dentro de uma base aérea, só para gravar aquela sequência, que com certeza valeu a pena demais, uma das sequências de ação mais marcantes que eu já vi na minha vida. Agora a gente precisa ter uma conversa muito séria. Senta aqui, toma uma pílula azul para ver se a dor passa, porque vamos falar de Matrix 4. Sabe aquele filme que não deveria existir? Exatamente. O quarto filme da franquia é basicamente a diretora gritando na nossa cara. A Warner me obrigou a fazer isso. E ela fez questão de deixar o filme com cara de que foi feito assim, com má vontade. Cadê o peso do Morpheus? Cadê a ameaça real do Agente Smith? O vilão agora parece que saiu de uma propaganda de uma série da Nickelodeon, sei lá. Uma coisa completamente esquisita. Matrix 4 não é uma continuação, é um pedido de socorro que custou milhões de dólares. Que conseguiu entregar a estética de uma novela indiana. Para um filme que revolucionou nos anos 2000, apresentar um vilão com aquele efeito ridículo chega a ser uma piada de mau gosto. Não tiveram a capacidade nem de trazer alguns atores principais de volta. Eu só assisti esse filme uma vez, nunca mais reassisti, porque foi extremamente decepcionante. Lembro muito bem de eu estar muito empolgado com esse lançamento, porque eu sou fã demais de Matrix, mas olha, era melhor não ter visto não. O melhor que podemos fazer é fingir que Matrix 4 nunca existiu. Colocar no nosso famoso limbo do esquecimento aqui no canal, porque pelo amor de Deus, é melhor esquecer esse filme. E se esse vídeo hackeou sua percepção te mostrou algo novo, não esquece de deixar o like, se inscrever no Plot Twist, ative o sininho, porque a Toca do Coelho é muito mais profunda do que você imagina. Eu sou o Murilo e a gente se vê na próxima falha da Matrix. Valeu!